Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte bem legal, falando muito da preparação do nosso Verdão para esse jogo de amanhã pela Libertadores, que o Abel não quer perder os 100%, e sim preparando uma grande homenagem para o menino Estevão, que vai jogar pela última vez aqui no Allianz Parque. Então, o Palmeiras prepara uma grande surpresa aí pro menino. Sem mais delongas, bora tocar o vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Falar do Palmeiras, o Everton vai bater o recorde na Libertadores pelo Verdão e também vai ser o último jogo do Estevão no Allianz Parque amanhã no duelo contra o Sporting Cristal, que não vale nada, mas tem isso, né? Uma simbólica, o adeus ao Estevão, o adeus no Allianz, né? Tem um Mundial ainda pela frente. Sim, cara, o Estevão vai encerrar a jornada dele com a camisa do Palmeiras no seu estádio, no Allianz. A derrota para o Flamengo deu uma murchada boa aí nas expectativas, mas é outro jogo, ingresso popular. Acho que vai lotar o Allianz Parque. É muito cedo ainda para decidir time, né? Tem que esperar um pouquinho, acho que amanhã vai ter um quadro mais específico, mas agora o jogo de domingo passou a ter uma importância ainda maior. O Palmeiras costuma reagir rápido quando perde, né? E seria muito ruim sair para o Mundial com 2 derrotas contra os 2 principais concorrentes ao título brasileiro. Contra o Fortaleza, hoje. é isso? Cruzeiro, jogaço. PH. Jogão. Cruzeiro no Mineirão. Então, assim, imagino que quem vai jogar domingo, com exceção do Estevão, não esteja em campo na quarta-feira. Não há necessidade disso, a não ser um problema a ser resolvido. Os 2 zagueiros estão suspensos. O Gomes e o Murilo, né? E nem o Fux nem o Mikael jogaram no último jogo. Então, é possível que eles joguem para que eles tenham ritmo para jogar contra o Cruzeiro, né? O Fux não jogou lá em Bragança, não jogou contra o Flamengo, tá tudo bem, e o Mikael tá voltando agora, né? Então, imagino que os 2 estejam em campo, se não o tempo todo, pelo menos no intervalo, porque é um jogo para você fazer isso mesmo, né? E dar ritmo, consistência, deixar o Paulinho jogar um pouco mais, porque é estranho, sabe? É estranho. Tá? Faltam 25 dias aí para a estreia do Mundial. Ele precisa de ritmo de jogo, cara. Entendeu? Então, as explicações são interessantes, elas são reais, eu entendo. É preciso ter cuidado para não voltar a inflamar e tal, mas, cara, a fratura está consolidada, né? Não é mais um problema. Ele precisa de ritmo. E ele jogou 60 minutos contra o São Paulo e sumiu. Teve que descansar. Então, como que vai ser? No Mundial, com o jogo um atrás do outro, né? Domingo, quarta e domingo. É um jogo um atrás do outro. Não tem pausa. E ele está sem ritmo ainda. Ele não tem ritmo. Né? Então, esse é o jogo para ele jogar. Se não, de preferência os 90 minutos, mesmo que ele descanse contra o Cruzeiro. Entendeu? Sabe? É uma coisa que a gente tem que ver. É isso? Eu creio que sim. O que o Mancini falou sobre o Paulinho, ele parecia seguir um cronograma lógico de aumento de participação jogo a jogo. Isso. Aí, quando ele começa o jogo com o São Paulo, joga a maior parte do jogo. 60 minutos, ele jogou 1 hora. Aí tem um retrocesso nessa programação. Exatamente. Né? Ele passa a entrar menos, fica um fora, então voltou a entrar um pouquinho com o Flamengo, vamos ver como é que ele se sentiu. Mas se ele não se sentiu incômodo, acho que se for uma questão de ritmo, eu concordo plenamente. Seria um jogo, o próximo, para ele começar jogando. É uma outra coisa do que você entrar no campo, você vai ganhando, né, condição durante a partida. E a outra... Mas depois, aí o Mineirão é uma outra escolha. Aí o Abel tem que pensar no Cruzeiro, qual a melhor opção. Mas esse jogo é para dar ritmo para quem precisa e fazer a despedida do Estevão, na verdade. Né? E a outra discussão é onde ele vai jogar. Entendeu? Que é um baita desperdício botar o Paulinho correndo atrás do lateral. Pois é. Entendeu? E aí você tem que jogar com 2 atacantes, com dupla. Foi para isso que ele e o Vitor Roque foram contratados, né?
Só que no Palmeiras parece que quando um cara chega e joga muito bem e responde às expectativas do técnico coletivamente, ele não sai mais do time, é o Facundo. Certo. E aí é preciso pesar como fazer. Como vai encaixar Facundo, Paulinho, Vitor Roque e Estevão? Não encaixa. Maurício, não encaixa. Vai ter que sobrar gente aí. Agora, se começar um Mundial contra o Porto sem Paulinho, sem Maurício, sem Vitor Roque, não faz sentido, cara. Entendeu? Bom, rapaziada, realmente vai ser uma linda despedida aí para o Estevão, que vai jogar pela última vez aqui no Allianz. Então, a torcida prepara aí um mosaico parecido como foi feito para o Endrick, para o menino Estevão. E eu concordo plenamente aí com o Massini sobre a situação do Paulinho. O que a gente não consegue entender, estava ganhando mais minutagem, até que foi titular contra o São Paulo e depois disso retrocederam ele. Só tá entrando no finalzinho do jogo, entrou contra o Flamengo no finalzinho do jogo, então não dá para entender. Será que tá acontecendo alguma coisa com o Paulinho? Ninguém fala nada e a gente fica nessa dúvida. A gente vem trazendo também um trecho do canal do Massini, fazendo uma análise sobre o jogo de domingo, aonde o Palmeiras errou. Porque o jogo de domingo a gente acabou falando muito sobre a arbitragem. Sim, a arbitragem acabou prejudicando o Palmeiras. Mas o Palmeiras não foi eficiente, não foi um bom jogo do nosso Verdão. E ele traz uma análise bem precisa. Bora acompanhar. Com relação ao jogo de ontem, eu sinceramente, quando saiu a escalação, eu achei extremamente previsível. Achei que era exatamente o Mike que ia entrar no lugar do Felipe Anderson, porque nesse momento, né, o Palmeiras, o Abel, ele está jogando muito parecido com o que alguns times italianos estão fazendo, mais ou menos como o próprio Rubem Amorim já chegou a fazer, né, com 3 defensores, 2 alas e 2 jogadores por dentro, atrás do centroavante, mas muito mais parecido com o que acontece em alguns times do futebol italiano, porque ele não joga, né, muitas vezes com um ponta pelos lados como um ala, porque o Felipe Anderson, infelizmente, não está à disposição na maior parte do tempo. Então o Mike, eu achei previsível ele entrar como um ala para ele fazer a mesma coisa que o Piquerez faz do outro lado, né? O Palmeiras hoje tem o Giai atuando como um zagueiro pela direita, e o Giai só começou a jogar de lateral oficialmente no jogo de ontem, depois da saída do próprio Mike do campo de jogo. E aí, na minha visão, a única troca que eu teria feito nos 11 iniciais era a saída do Facundo para a entrada do Maurício. O João tentou falar, não, que a gente queria fazer a pressão em cima do Everton Araújo, e na teoria o Facundo ele seria melhor. É uma pena que você não ficou sabendo antes sobre essa loja sem estoque que vende todos os dias. O Otávio descobriu há pouco tempo e já conseguiu ter esse resultado. Para do Everton Araújo, e na teoria o Facundo ele seria melhor para fazer essa pressão, mas o Facundo ele ainda tem um ponto de pegar muito a bola e tocar para trás. É muito difícil a gente ver o Facundo pisar numa bola, olhar para frente e dar um passe na direção da defesa adversário. O Facundo, ele é, por enquanto, um jogador do passe mais simples, do jogador mais perto do passe para trás. O Maurício não, um cara que arrisca mais, é um cara que finaliza de fora da área. Então eu gostaria de ter visto o Maurício iniciando a partida. Se fosse para o Mike não jogar, aí sim o Facundo fazendo a ala pela direita, função que não é essa que ele fez no Orlando, né? Ele era um meia pela direita, era muito mais a função que o Estevão entrou ontem do que a do Mike, mas se é para ele ajudar na marcação, que ele entrasse ali na ala pela direita, como foi o próprio Alain contra o Red Bull Bragantino. Acho que esse foi o principal erro, o Mike e Facundo ao mesmo tempo, ou um ou outro, mas eu preferia, até entendendo, né, que o Mike, no primeiro tempo, nem achei que ele fez um primeiro tempo ruim, no segundo foi desastroso ali, o começo dele já foi tenebroso, parece que correu meia horinha e os últimos 15 foi no trote, começa o segundo tempo e já estava pregado, né, não aguentava mais correr o Mike, né, então, mas na formação inicial essa teria sido minha única troca, né, o Maurício na vaga do próprio Facundo Torres, até porque o Maurício vem de novo num bom momento, né? Seria bom dar uma sequência para o Maurício, até porque quarta-feira você pode colocar
nós 4 aqui, que o Palmeiras já está classificado, já está em primeiro e não vai mudar muito o preço do dólar, né? Claro que o último jogo do Palmeiras no Allianz antes da Copa do Mundo de Clubes seria importante, mais uma vitória. E aí ao longo do jogo, né, Palmeiras de novo pressionando alto, roubou algumas bolas interessantes próximas da área do Flamengo no começo do primeiro tempo, mas de novo com a dificuldade de encontrar o melhor jogador posicionado para finalizar. De novo, Vitor Roque não recebeu uma bola o jogo todo em condições de finalização. Palmeiras não cria, como disse muito bem o Dudu, né? Raramente os meias trabalham por dentro e faltou um Maurício da vida para armar um pouco mais por dentro esse jogo do time do Palmeiras. O Estevão, achei muito abaixo no jogo de ontem, muito abaixo, não conseguiu levar vantagem contra nenhum jogador adversário na equipe do Flamengo. E aí, na hora das alterações, normalmente, né, a comissão técnica saca um volante, faz uma substituição de um volante por outro. Ontem nem tinha volante para colocar. E aí, eu concordo muito com o seu vídeo da análise do jogo, Massa. Comissão técnica do Palmeiras deu um all-in numa situação que era óbvio que provavelmente não daria certo. Vou tirar o Gomes para colocar o Veiga. Vou tirar um volante para enfiar mais uma vez o Luigi para jogar como um ponta. Então você vai encavalando jogadores. O Luigi ele jogou no mesmo lugar que o Paulinho, então encavala com o Paulinho. Então começou a ficar aquela salada no time do Palmeiras, onde era muito mais fácil tomar o segundo gol, como realmente domou, do que buscar o empate, né? Então as alterações, depois o Palmeiras estava perdendo, achei muito ruim. Achei perfeita também a sua leitura, mas com relação a isso, de dar o all-in no jogo, sabendo que você ia deixar o campo todo exposto para o adversário, e ali o Palmeiras já começou a ficar pregado no jogo, né? O segundo gol de um time que mentalmente já está totalmente abalado, né? O Palmeiras parecia time juvenil dentro de campo e começa a assustar, né? Isso que o Dudu falou, quando perde, algumas coisas ficam escancaradas, né? Óbvio que o Palmeiras não tá em crise, não voltou a ter problemas pra porra, todo mundo fala, Bagre, não sei o quê, Pardal, mas é uma boa luz para todo mundo prestar atenção nessa luz e trabalhar em cima dessa luz, porque, de novo, num jogo grande no Allianz Parque, o Palmeiras não conseguiu resolver a parada. De novo, o Palmeiras se complicou, teve a bola do jogo para ganhar o jogo e perdeu a partida. Bem, muito bem. Eu vou repetir, acho que muitos já ouviram o que eu falei, estão de saco cheio, acho que nem vou repetir. Eu vou falar bem rápido. Você tem um time que tem o forte do time é o coletivo. E aí, quando eu subi a plaquinha, eu vi Luigi Veiga, falei, quem vai entrar? Alguém machucou, né? Aí tira o Gomes e o Evangelista. Falei, bom, calma, acabou. Falei pro Oliver, vai tomar o segundo gol. Não tomou antes porque o Giai salvou uma bola. E não tomou o terceiro gol porque o jogo acabou. Então, quando o João Martins diz arriscamos, isso não é arriscar, isso é arriscar o segundo gol do adversário. Você precisa ter organização. Eu até aceitaria, se ele estivesse no banco, por exemplo, colocar o Benedetti na área. Entendeu? Já que vai mandar a bola na área, põe lá, põe o Flaco, o Benedetti e tal. E também não teria tirado o Vitor Roque, como bem disse o Soler, ele não recebe uma maldita bola e é preciso que o Palmeiras resolva isso, melhore isso, para que ele tenha mais ofertas para decidir fazer gols. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, primeiro do G4, Massini trazendo informações aí sobre esse jogo de amanhã, que para mim sim é importante manter os 100% e voltar à confiança. Porque essa derrota para o Flamengo quebrou muito a sequência que o Palmeiras vinha de ótimos resultados e bons jogos, né? Então, a gente acabou perdendo, prejudicado sim pela arbitragem, mas vamos ser sinceros, né? O Palmeiras não jogou tão bem. Claro que tem a qualidade do Flamengo, tem. Mas o Palmeiras entrou muito previsível, até como o cara, fugiu o nome dele aqui agora, que tá aí com o Massini, falou. A escalação, eu acho que sim, ele poderia ter entrado com o Maurício de titular. Então, entrou contra o Flamengo, muito previsível. Então, assim, eu acho que
com as peças que tinham. Claro que o Rios fez muita falta, só que eles poderiam mudar um pouquinho, não ser tão previsível, talvez entrar com o Maurício, deixar para uma mudança para o segundo tempo, seria um pouco mais de tentar surpreender o Flamengo. E o Flamengo entrou em campo aqui, até parecendo que estava jogando em casa. Jogou bem tranquilo. Foi um jogo disputado? Foi. Não foi um jogo bonito taticamente? Não foi, sim. Mas o Palmeiras não foi eficiente. Não foi um bom futebol do Palmeiras, que vinha numa boa sequência de resultados e de atuações. Porque mais do que o resultado, que claro importa muito a vitória, o Palmeiras vinha de boas atuações. Ainda mais no meio de semana contra o Ceará. Ótima atuação desde o primeiro tempo. E aí parece que contra o Flamengo se acovardou. Muita gente falou que pipocou. Assim, é um elenco que ele está se encaixando cada vez mais, mas não pode dar esse mole dentro de casa, né? Então, quero saber de você que acompanhou o vídeo aí até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado aí no vídeo. Você concorda, você discorda? Deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal. Se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias. E deixe seu like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirenses. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.